Ok, Edson, estamos ao vivo, mais uma vez. Boa noite a todos. Um prazer mais uma vez encontrá-los aqui no nosso Central de Boas Novas, nosso encontro de toda terça-feira, às 8 da noite, sempre com um assunto importante. Nós começamos esse encontro aqui com a desculpa da pandemia, sabe? Mas ele está ficando tão gostoso que a gente vai estender desse programa, esse encontro, durante muito tempo, se Deus quiser, enquanto você tiver paciência para nos acompanhar, enquanto os nossos colegas aqui participantes tiverem também vontade de participar, nós vamos continuar tocando. Hoje o assunto é, olha, sensacional. Quem é que nunca precisa de uma organização? Eu, por exemplo, tenho um guarda-roupa aqui que só eu mexo, mas de vez em quando eu dou aquele famoso grito: quem foi que pegou isso aqui? Porque eu não consigo encontrar. Embora ninguém nunca tenha mexido, porque só eu encontro lá. Hoje o nosso assunto é organização. Nós vamos contar com uma profissional organizer. Olha que nome bonito. Deixa eu falar o currículo dela aqui. Ela é graduada em administração, pós-graduada em gestão estratégica de negócios, gosta de organização, é fundadora da Andretta Organizer, personal organizer certificada pela OZ, com especialização em organização pela escola A Casa Convida, e gerenciamento de negócios de organização pela Equaliza. Com um currículo desse, eu apresento a Renata Andretta e agradeço já por participar conosco aqui do nosso Central de Boas Novas. Boa noite, viu, Renata? Boa noite, meninos. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade aí tão linda de conversar com vocês. É uma honra para mim, de coração. Nossa, obrigado pelos meninos também, né? Estou aqui com o menino pastor Carlos Eduardo. Boa noite. Boa noite para a menina, agradeço também o menino. Né? Boa noite para o Felipe, boa noite para todos aqueles que nos acompanham aqui neste mundo local de Campinas e o mundo exterior de tantos lugares que nos acompanham. Hoje, na sessão Maguila de Abraços, como é comemorado o dia de aniversário do Maracanã, um lugar especial para quem gosta de futebol, eu queria então lembrar que foi o lugar onde o Corinthians ganhou o primeiro título mundial. Então, um abraço especial para um grande corintiano, muito amigo nosso queridíssimo Ivan Mussarelli. Esse é um forte. Não. Tá bom. Boa noite, ao menino Reverendo Flávio. Boa noite. Ganhamos a noite hoje, né? Olha, já com um elogio desses, a gente ganhou a noite. Boa noite a todos, boa noite, equipe, boa noite, Renata. Que a gente saia dessa live um pouco mais organizado, não é? Amém. Boa noite, menino mago, presbítero Marçal. Pois não, meu amigo menino. Boa noite a todos. Eu agradeço a Renata por duas coisas, por estar aqui e por rejuvenescer a gente pelo menos uns 40 anos. Pelo menos. Não, né? Vamos continuar assim. Meninos, vou falar a noite inteira para ficar assim legal. Tá bom. Então tá bom. Então vamos começar. Sem mais delongas, menina Renata, me parece que a profissão de organizador profissional está em franco crescimento. Agora, como a gente consegue contratar o profissional correto? Olha, realmente, Edson, isso está em ascensão. Aqui no Brasil, né, é uma profissão antiga, nos Estados Unidos, principalmente, mas, então, está crescendo. Tem muitas personagens organizers aí vindo, né? Mas eu sempre falo isso para os meus clientes. Você tem que ter uma empatia com a pessoa, né? Você tem que olhar, eu falo do olho no olho, né? E sempre, principalmente nesse mercado agora aqui no Brasil, contratar profissionais que estejam certificados, que tenham especialização, que já estudaram e são realmente assim especialistas, não só pessoas que gostam de organização, mas pessoas assim especializadas na área, porque isso vai fazer diferença na hora do resultado final. Existe alguma associação, algum sindicato, alguma entidade que fiscalize esse profissional, Renata? Na verdade, assim, tem uma associação de personal organizer no Brasil, personal organizer e produtividade, mas ainda não tem, assim, não é legalizado, né? Não é regulamentado a profissão ainda. Então, muitas vezes,
como eu falo, né? Eu me formei em escolas e com pessoas assim especialistas mesmo. Eu procurei os melhores profissionais para isso, para eu ter um currículo bom. Mas tem muitas personal organizers que já fazem curso, porque não está regulamentado. Então esse que é o desafio, né? Você se capacitar no que é seguro, no que é correto e para não ter pessoas só que gostam de organização, mas pessoas que transformem casas de outras pessoas. Mas ainda não é regulamentado, mas essa associação está crescendo, está ganhando muita força no Brasil. Então, o futuro da personal organizer, o futuro, assim, de organização, não só no Brasil, né, mas tem é um futuro promissor e cada vez mais sólido, com certeza. Pergunta para o pastor Carlos Eduardo, pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Que tipo de trabalho um profissional como a Renata poderia fazer para ajudar? Que tipo de trabalho a Renata poderia prestar para a nossa IPCamp, pastor? Conforme o que eu disser aqui, a Renata vai se sentir contratada, né? Então, vamos colocar no sentido genérico da informação. Mas nós temos diversos departamentos na igreja, não é? E, às vezes, o cuidado disso, por uma diretoria que se estabelece, por uma nomeação de função que se estabelece pelo conselho, é muito temporário. E se nós, cada um que chega, cada um que preside, cada um que coordena, resolver fazer da sua maneira, na mudança de uma diretoria para outra, de um coordenador para outra, a gente vai ter sempre confusão, porque uma determinada pessoa vai querer ter a sua maneira de cuidar das coisas, o outro vem e modifica totalmente aquilo que era o anterior, e nessa situação nós acabamos, com certeza, perdendo muito daquilo que a igreja já adquiriu, já conquistou. Recentemente, a junta diaconal trouxe a Renata para dar uma geral ali na sala da junta. E os irmãos da nossa igreja que conhecem aquela salinha que a junta diaconal tem, que tem a porta voltada para a quadra, hoje, quando entram lá, conseguem até enxergar as coisas que tem. Mas como a junta diaconal é basicamente toda masculina, contando com algumas irmãs que auxiliam o trabalho da junta, a chance daquilo loguinho já virar de novo o que era antes de Renata, não é? Pode ser que volte. Então, a nossa torcida é para que os nossos diáconos continuem mantendo aquilo que foi feito para o bem-estar deles e para o bom trabalho deles mesmos. Mas a gente tem, por exemplo, espaço na cozinha, né, toda a organização do equipamento de cozinha, tem da UPA, da Mocidade, da SAF, que são departamentos que também têm ali as suas áreas, biblioteca, equipamentos, que podem também ser muito úteis, né, as suas ideias serem muito úteis na condução dos trabalhos ali também. Pergunta agora para o pastor Flávio, que é o pastor auxiliar da IPCamp. Pastor, eu até falei, né, que às vezes a gente organiza tão bem as coisas que depois você não encontra. Esse lance de organização, tem que começar a pensar nisso enquanto é jovem, pastor? Eu creio que quanto antes melhor, né? E assim, pensando no contexto aqui de casa, por exemplo, né, com quase dois adolescentes, né? Henrique está aí fazendo 12 anos daqui a pouquinho. É uma insistência com eles, porque eu acho que quando eles chegarem na juventude, se eles conseguirem chegar lá já com esse conceito minimamente organizados, né, sem tantos detalhes assim, mas com a vida organizada, disciplina, entendendo a importância das regras, ajudando nas coisas de casa. Eu acho que quando eles chegarem na juventude, eles já vão ter, de repente, estar mais preparados para a vida, porque a organização ajuda em todos os sentidos. E uma frase que eu repito muito para eles, por conta da desorganização, porque os dois são bagunceiros, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Né? Essa frase marcou aí, tem me acompanhado, né? E eu repito isso para eles, eu começo a frase, ele já sai, o corpo padece, né, pai? Eu falei, quer dizer, não pensou para fazer, não se organizou para fazer, vai ter que fazer de novo, vai ter que ter o retrabalho, vai gastar mais tempo. Então, eu creio que quanto antes a gente conseguir tentar se organizar, é melhor. Né? Se, de repente, os jovens que estão nos acompanhando aqui se perceberem não organizados,
que deem esse passo, que revejam aí os seus conceitos, que organizem os seus guarda-roupas, né, os seus quartos. Eu acho que isso começa com as pequenas coisas, o nosso ambiente de trabalho, o nosso local de estudo, e aí isso vai se ampliando, né? Mas eu diria, então, que quanto antes, quanto mais cedo, melhor. E no meu caso aqui, em casa, é claro que eu também preciso pensar na minha organização. Às vezes, Edson, assim, eu perco tempo onde é que eu deixei minha carteira. Aí falo, puxa, coloca sempre no mesmo lugar, Flávio, para com isso, não complica a vida. Aí na hora de sair, cadê minha carteira? Alguém viu minha carteira? Né? Então, assim, são detalhes, né, que fazem parte aí de uma vida mais organizada. Quanto antes, com certeza, melhor. Eu trabalhei numa redação uma vez, tinha um rapaz muito engraçado chamado Zé Carlos. De vez em quando ele era como você, assim, pedia carteira, então sabe o que ele fazia? Dava uns 5 minutos, ele levantava correndo e falava assim, não sai ninguém da sala. E tentava, na busca de tentar recuperar a carteira dele. Presbítero Marçal dos Santos. Abre o microfone, Marçal. Agora eu abri. Pois é. A gente teve eu já passei alguma rodada aí dos boa noite, e a gente tem várias pessoas aqui que entrando a todo instante, alguns fazendo uns comentários, porque são fã-clube da Renata, mandando coraçãozinho, etc, etc. A Cris, ela combinou isso antes. A Cris ela escreveu uma frase muito interessante aí que eu vou mostrar. Olha só, outro dia ali, o estresse é a desorganização do coração. Então, realmente, né, o estresse desorganiza a gente bastante, né? Isso é uma grande verdade. E antes de comentar sobre mais pessoas que entraram aqui, eu quero comentar de algo que nós colocamos a semana passada, que é isto daqui, ó, o QR Code da AEA. A AEA é a nossa instituição da Igreja Presbiteriana de Campinas, que tem uma associação, uma ação social muito bonita, com 3 unidades, 2 unidades enormes de educação, uma de fortalecimento de vínculos. Durante esse período de pandemia, a gente está parado, os alunos não estão na escola, mas nós estamos ajudando famílias necessitadas, famílias carentes desses alunos que nós cuidamos. Então, nós estamos aqui pedindo a sua doação. Se você quer realmente nos ajudar financeiramente, está o QR Code aí, aponte para esse QR Code, tem a conta bancária, tem também uma instrução de como você fazer doação através dos cupons fiscais, ou seja, a Nota Fiscal Paulista, você pode fazer essa doação. Nota Fiscal Paulista é algo assim extraordinário que o governo criou. Porém, se você hoje requerer os créditos para você, eu diria que no máximo por ano você vai conseguir aí uns 200, 300 reais. Só que se você doar esses créditos para a EA, isso pode virar, às vezes, dependendo do que você compra, de 2.000 a 3.000 reais. Então, isso tem sido uma receita muito importante para a EA, para nós fortalecermos ela e fazermos mais coisas, tá bom? Ao longo do programa aí, eu vou falar mais coisas sobre a EA. Se o Edson deixar, né, claro. Não, eu deixo. Antes da próxima pergunta para a Renata, Marçal, eu só vou fazer essa piada porque você é muito meu amigo. É para apontar para o QR Code, não é assim, é o celular, não é isso? Exatamente. Mas eu estou apontando na tela aqui, e espero que você aí saiba onde ele está. Tá bom? Renata, eu tenho 2 perguntas em uma para você aqui. Olha, é o seguinte. Quais são as áreas mais comuns do trabalho de um organizer? E também quais são as áreas mais inusitadas? Por exemplo, você já foi chamada para alguma tarefa que você falou, nossa, isso aqui vai ser difícil? Opa, na Igreja Central de Campinas. Tô brincando. Brincadeiras à parte, gente. O mais comum
é em casas, é residencial, mas o que chega a ser campeão é mudança. Então, a pessoa não quer ou não está corrida a mudança ou não sabe aonde vai organizar na nova casa, então contrata não só a pré-mudança, toda a embalagem, como o pós-mudança. Então, acho que talvez seja o campeão mesmo, né? E aí, em segunda aí, plano, vem o residencial, que é quando a pessoa também não se encontra na bagunça ou está um pouquinho incomodado e precisa de alguém para ajudar. Né? Então, acho que são as áreas mais de atuação mais fortes, por enquanto. Mas tem N áreas, né, a se organizar, tudo pode ser organizado, eu sempre falo isso. E eu brinquei da sala da junta, mas acho que sim, foi desafiador exatamente, até pego um gancho já do pastor, e eu acredito na manutenção, viu? Acredito. Mas porque foram criados sistemas ali. Talvez, quando a gente abrir a porta daquela salinha, não vai estar tudo maravilhosamente, totalmente, assim, perfeito, né? A dobra. Mas vai funcionar. O dia a dia vai funcionar, porque eles vão se encontrar, né? Vai ser um pouco mais fácil de gerir aquele espaço, né? Então, mas assim, talvez eu acho que o desafiador foi isso, porque a gente fez assim, realmente, foi muito rápido, foi um espaço bem, assim, que estava um pouquinho conturbado, mas foi super rápido, foi um dia, assim, um dia de seleção, um dia e meio aí de organização, para criar os sistemas aí a favor do pessoal. Mas assim, a organização, você pode organizar tudo, desde uma criança nascendo até um luto também, uma pessoa que não quer se desfazer ali o ente querido foi embora, então eu não consigo organizar o guarda-roupa ou tirar. Então, assim, a organização ela vai entrar em N nichos, né? Mas eu vou intitular aí a mais inusitada por enquanto, esse desafio. O que é mais difícil? Organizar ou manter organizado? Eu falo organizar. Eu falo, na verdade, criar o sistema de organização. Porque por isso que muitas vezes as pessoas precisam de um especialista para isso. Porque se você não organizar, aí você vai só arrumar. Eu falei isso nas minhas redes sociais e isso também teve uma força muito grande. Muita gente virou a chavinha nessa hora. Porque eu vir aqui na minha casa, ou vamos pegar a cozinha e dar uma arrumadela, dar uma arrumadinha, né? Colocar, tá tudo bem, mas ir lá atrás dos armários, ser aquela loucura, lá no fundo dos armários, perdão, isso é arrumar, isso não vai trazer benefício, só vai te deixar fazendo retrabalho a vida toda. Então, eu acho que o mais difícil é isso, é criar o sistema, é organizar, que aí muitas pessoas me contratam para isso, certo? Ou aprendem uma dica pelas redes sociais, enfim, consomem o conteúdo de organização e fazem, replicam na casa, né? Então, feito isso, que é o braçal, eu comento isso, é o braçal, é o difícil, eu perco muito mais tempo, gente, pensando em criar o sistema do que propriamente executando a organização, do que propriamente dobrando roupa. É um trabalho muito, muito pensante, né? Porque aí depois a manutenção ela vai acontecer. Talvez não vai ficar como uma personal organizer que a gente brinca, mas vai acontecer uma mudança na rotina com certeza. A pergunta para o pastor Carlos Eduardo: você acha que um organizador profissional poderia ajudar, por exemplo, um historiador? Organizar o que é essencial para manter, para resgatar uma história? Você acha que dá para encaixar o trabalho da Renata nesse nicho, por exemplo? Eu penso que sim, porque relacionando aquilo que a Renata faz, por exemplo, com a área da saúde, com a área médica, há uma expressão que diz assim, que o especialista é aquele que sabe cada vez mais de cada vez menos, não é? Porque ele vai se tornando tão afinado com um determinado ponto que ele perde a noção de um restante de conjunto. E aí, quando você fala assim, ajuda um historiador, eu acho que sim, porque o historiador às vezes foca numa determinada direção e o organizador traz outros elementos para ele que vão também, ainda que sejam periféricos, mas vão ajudar na composição daquilo que é o trabalho dele.
seja a história em si, seja a biblioteca, seja o caminho que ele resolve tomar. Porque senão ele afina demais, afunila demais o pensamento, enquanto que o organizador vai ter uma noção de um conjunto muito mais amplo. Então, por isso que eu penso que auxilia dessa maneira. Não é? Não sei se a Renata já teve experiência nessa direção, mas eu acho que ajudaria nesse sentido. Posso falar? Pode? Na verdade, historiador não, mas eu falo assim, organização de documentos, vamos dizer, a gente está falando de história, de documento, já fiz organização de documentos acadêmicos, então o profissional, o historiador... Testamento já fez? Não, ainda não. Mas o profissional, ele vem com a expertise dele de buscar a história, né, de trazer as evidências, e talvez vamos colocar nessa situação o personal organizer vai trazer um sistema para manutenção, para visualizar melhor os documentos, para se encontrar, para mais pessoas utilizarem desses documentos, então tem tudo a ver. A pergunta agora para o pastor Flávio. Pastor, que dica você pode dar para a pessoa se organizar, tipo assim, na vida espiritual dela mesmo, sabe? Devocional, leitura, bate-papo, presença nos trabalhos da igreja. Dá para se organizar nesse sentido, não? Sim, dá para se organizar. É preciso que haja organização e eu penso em duas palavras, Edson: disciplina e prioridade. É muito comum a gente ouvir ou até mesmo falar assim: eu não consegui encontrar tempo para fazer a minha leitura da Bíblia, eu não consigo encontrar tempo para minha rotina de oração, para minha devocional. Quando eu vou perceber, o dia já passou e deixei para a última hora, enfim. Então, a gente precisa trazer essa organização para a nossa vida espiritual também, né? E aí eu penso nessa disciplina. Eu sei que cada um vai precisar encontrar o seu melhor horário, o seu melhor momento de fazer isso ao longo do dia, considerando o seu contexto, mas talvez, se fosse possível, né, uma organização para que isso fosse feito logo pela manhã, na mesma medida em que o café da manhã acaba sendo, dizem, né, uma das refeições mais importantes do nosso dia, a gente também alimentar o nosso coração com a palavra de Deus e ter o nosso momento de oração logo pela manhã seria o ideal. Mesmo que para isso, para essa disciplina, você talvez precise colocar o despertador um pouco mais cedo do que você levantaria, mas você já se alimenta nesse sentido. E manter essa disciplina, manter essa constância, essa rotina, pensar num lugar tranquilo, num lugar mais silencioso para que você se concentre, né, para que você se conecte ali com a leitura, para que você fazer anotações também eu acho importante. Eu particularmente gosto muito disso, né, você ler, você anotar palavras que se destacam, expressões, de que maneira aquilo falou ao seu coração. E da mesma forma, a questão, a gente está hoje impedido, né, da nossa presença na igreja, mas de manter também a mesma disciplina e a prioridade que isso tem para cada um de nós. Se de fato a minha vida com Deus é tão importante, né, isso, eu tenho que evidenciar isso. Né, o ir à igreja tem que ser minha prioridade, o prestar um culto a Deus tem que ser minha prioridade. Não é algo que eu encaixo na minha agenda quando dá ou quando sobra tempo. Não é assim que funciona. Na mesma medida que eu tenho compromisso com o meu trabalho, horário de início, horário de fim, quantos dias da semana eu preciso trabalhar, me dedicar, quem estuda a mesma coisa com escola, faculdade, enfim, a igreja também deve ser assim. É claro que até com muito mais alegria, porque a gente está adorando a Deus. Então eu penso nessas duas palavras, disciplina e prioridade, para que a gente mantenha essa rotina de uma devocional constante, e uma constância na palavra, na casa de Deus, buscando ao Senhor com os nossos irmãos. Uma pessoa aqui falou, uma pessoa que você conhece bem e acho que te ensinou bem, que é a Heloísa, né, Machado, diz assim: virou fã, hein? Em primeiro lugar, não devemos ter ordem interior
eu acho que o reverendo Flávio está falando exatamente isso, né, da ordem interior que nós devemos ter nas coisas de Deus, né? Deus foi tão organizado ao criar esse mundo e criar a vida, nos criar, então essa questão é fundamental. Existem alguns comentários aqui também, eu vou falar do Samuel, que nós conhecemos aí, professor e tal, ele está dizendo que no ensino fundamental, aplicando 5S, né, que é uma ferramenta aí que alguns conhecem, né, de qualidade, amplamente utilizada para reorganizar em qualquer ambiente empresarial ou doméstico, e ele utilizou isso para alunos de graduação também, né? Uma pergunta aqui que eu vou fazer para a Renata, Edson, é da Márcia. A Márcia está dizendo assim: olá, para a organização nos escritórios e suas documentações, funciona bem essa ideia de organização? Claro, sim, fundamental. Não, eu comento, né, que vamos pensar aí numa empresa, se você não organizar a tua empresa, você está perdendo dinheiro, né? Então, se você não encontra um papel, você está perdendo oportunidade, ou um contato, enfim. Então, não só funciona como assim, é necessário, é primordial. E uma pergunta também do Rafael, dizendo assim, como criar uma lógica na organização? Eu não sei se isso você vai ter que entrar muito em detalhe ou não, uma resposta rápida, você responde isso para ele. Não, na verdade, assim, cada casa, eu comento, né? Cada casa é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Eu não posso falar para você, Marçal, para o pastor Carlos, para o pastor Flávio e o presbítero Edson fazer a mesma coisa na casa dos quatro. Cada um vai ter um jeito, cada um vai ter uma atividade, cada um vai ter uma rotina. Então, na verdade, o que precisa é estudar a rotina, estudar a necessidade, para aí criar uma lógica, um método, um sistema que vai funcionar depois. Muito bom. Acho que não, tá bom, respondido. Edson, é com você. O Renato, o termo organizer, bonito, né? A produção diz que surgiu nos Estados Unidos, é isso mesmo? Sim, é isso. Lá é muito, como eu comecei, né? A gente bateu um papo antes. É antigo isso. Vamos lá, foi na década de 80. Então, os Estados Unidos. Peraí. Que é isso? Um momentinho. A 80 Ai, antigo. Jesus, meninos. Vamos encerrar esse programa. Chamou de meninos, Renata. Não complica. Vai, Renata. Então, menino Edson, como lá a cultura é uma cultura de consumismo, né? Lugares, casas grandes, consumistas, as pessoas tendem a ter mais coisas nas casas. Então, surgiu a necessidade, pessoas organizadas viram essa oportunidade, essa necessidade, então o berço do personal organizer, da organização, da personal organizer, sim, começou lá. E depois veio para cá. E como cristã, que relação você vê do seu trabalho, que relação forte existe entre o seu trabalho e a palavra de Deus, por exemplo? Olha, essa pergunta, assim, eu vou tentar responder bem rapidinho, mas nós cristãos, né, a gente que entende o propósito, o querer de Deus, né, os detalhes de Deus, quando a gente entende que Deus é um Deus de ordem, né, a Bíblia, como o Marçal comentou, ele fez tudo perfeito, né, ele fez um pouquinho em cada dia, ele criou um pouquinho em cada dia, ele descansou também, então Deus, ele é um Deus de ordem, né, Jesus lá, quando ele viu o templo todo bagunçado, ele para tudo, vamos organizar, porque Deus é Deus de ordem, tudo que Deus fez é perfeito, e eu penso, se nós somos a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, nós não vamos ser perfeitos, nós não vamos ser todo mundo personal organizer aqui, e eu também como personal organizer, eu não sou 100% a todo momento, mas como cristãos a gente tem que buscar isso, a gente tem que testemunhar isso, e por isso que a minha profissão hoje não é só uma profissão, não é só uma empresa de organização, é um propósito de vida, e eu quero também que esse propósito de vida, essa transformação entre em outras casas, sabe? Entre que várias pessoas
virem essa chavinha, porque quando a gente vira essa chavinha, não é só o ambiente, é a gente também, é de dentro para fora e de fora para dentro. A organização fala muito, a organização tem muito a ver com o espiritual, tem muito a ver com o pessoal, então, assim, é um privilégio poder falar isso, sabe? E eu quero levar isso para o máximo de pessoas que eu conseguir, através do meu trabalho. E você não fica preocupada quando as pessoas falam assim, lá vem a chata? Olha, ai, já passou esse tempo. Na verdade, assim, eu acho que as pessoas têm esse preconceito, né? E por muito eu já fui chata, já fui aquela doida da organização. Hoje que eu sou especialista em organização, eu sou prática, sabe? Não tem mais isso de ficar cheio de coisa, né? Não, agora tá tudo mais fácil. A organização trabalha para mim, não eu trabalho para deixar uma casa organizada. Mas o fato é que as pessoas têm esse preconceito. A pessoa organizada é chata. Ou, às vezes, a pessoa que é organizada não tem paciência com uma pessoa que não é organizada, né? Então, no meu caso, eu consigo, assim, ter olhar para a pessoa e entender que a gente é diferente, tá tudo bem. E eu espero também da pessoa isso. Mas eu acho que de chata eu acho que o pessoal tá mais se interessando mesmo. Falar, ai, que legal, nossa, gostei, quero aprender também. As pessoas estão querendo também se organizar, porque é necessário, é uma coisa assim que o corpo pede, a mente pede, né? Então, às vezes sai um chatinho, mas a gente contorna. Pastor Carlos Eduardo, governos prósperos na Bíblia foram governos que souberam se organizar. A história de José do Egito, por exemplo, seria um exemplo de organização? Claro, seria. Mas eu quero pensar um pouquinho além daquilo que você diz acerca de José do Egito. A gente já considerou aí algumas vezes falar a respeito da organização de Deus. E organização e estratégia são duas coisas que estão muito ligadas. E aí, então, a palavra que a Renata várias vezes usa de elaborar um sistema, então, sistema, estratégia e organização são irmãs, são trigêmeas. Não há como você desenvolver estratégia sem pensar no sistema, sem pensar em organização. Não há como você ser organizado sem ter um sistema e não saber qual é a estratégia. Então, as coisas se relacionam, se intercambiam. Né? Se a gente começa pensando desde Gênesis, a gente pega ali, qual é a parte mais importante de toda a criação? Nós sabemos, é a criação do ser humano, imagem e semelhança de Deus. Mas é a última coisa a ser criada. Se alguém, de uma forma muito simplista, resolve pensar assim, não, a coisa mais importante eu colocaria primeiro. Então imagina, Deus criando o homem no primeiro dia. Não havia terra seca, não havia alimento, não havia lugar de habitação, não havia nada. Então, Deus vai organizando dia a dia para que quando chega o homem, tenha todo esse cenário já completo. Esse é um caso. Aí entramos na história. José do Egito tem uma história completamente voltada para a morte. E dentro do plano de Deus, Deus transforma todas aquelas situações negativas em um momento positivo. Olha, se não fosse por José ali, não haveria a prevenção da fome lá no Egito, então nem mesmo ele e a sua família iriam continuar vivos. Né? A gente encontra um pouquinho mais adiante, a gente vai ver uma outra ocasião, Neemias também, estrategista, sabe da situação da sua cidade, dos muros, vai para lá, e a Bíblia conta que ele chegando, vai à noite, ele percorre toda a cidade, observa tudo que tem, como a Renata fala, aquilo que tem que ficar lá no fundo do armário, que tem que ficar na frente do armário. Então, ele observa esses detalhes todos para depois, assim, nós precisamos fazer dessa forma. Quando tem a história com Davi também, a mesma coisa. Uma das partes que nós encontramos lá no livro das Crônicas é Davi organizando o próprio culto, o trabalho dos sacerdotes, o trabalho dos levitas. Isso é organização. Né? Então, essas coisas ficam muito misturadas. E aí a gente vê, do ponto de vista bíblico, que foram pessoas que conduziram o seu povo, no seu tempo, de uma maneira que trouxe prosperidade.
Então, naturalmente, você encontra a relação positiva da organização com aquilo que causa progresso, que causa crescimento. O pastor Flávio pediu oração. Nossa igreja está orando por um missionário esse mês aqui, o missionário Jorge Neves e a esposa Jarci, que estão em Beirute, no Líbano. E eu conheci muito o Jorge, eu acho que jamais pela cabeça dele passou ele morar. Ele disse que quer morar na Síria, não conseguiu ainda, tá perto. Mas esse lance desculpa falar lance, é que a gente é jovem, eu me sinto assim com esse linguajar. Menino! Menino. Esse lance de ser pastor envolve um lance de chamado. E é isso que eu queria perguntar para o pastor Flávio. Você recebeu um chamado, você se organizou desde o começo. Como é que foi isso na sua vida, pastor? Pensando nisso, até uma frase que eu ia dizer é assim: quando os meus antepassados chegaram aqui, eu preciso tomar cuidado para não me alongar muito nessa resposta. Tá, mas a gente não sabe essa piada, então coitado. Piada interna. Né? Piada interna. Isso começou no meu coração ainda adolescente, mas vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabe, que eu não nasci num lar evangélico, então eu não tinha as referências que eu precisava, talvez, que facilitassem o meu caminho. Eu não entendia isso na minha adolescência, né? Presbitério, quais eram os passos necessários. Eu acho que faltou um pouco de orientação pastoral nesse sentido, para mim, né, tô falando do meu caso, e também até de iniciativa, de correr um pouco mais atrás. Né? Eu fui para a faculdade antes do seminário, e na metade da minha faculdade eu resolvi abandonar o meu curso, então eu completaria aquele ano com o propósito de trancar a matrícula e ir para o seminário. Só que eu sempre fui muito de ouvir as pessoas e buscar conselhos, né? E ninguém me aconselhou a largar minha faculdade, embora eu quisesse muito aquilo, né? E eu resolvi ouvir o conselho dos mais velhos, de pastores, de pessoas mais experientes, e até da família nesse sentido. Terminando a faculdade, fui para o seminário, e foi, num certo sentido, um desafio, porque, não vindo de um lar evangélico, eu não tinha aquela comemoração. Que legal, meu filho vai para o seminário, olha que bênção. Era um susto, né? Foi... Para alguns até assim, como assim, que loucura é essa, que papo é esse de ir para o seminário, né? Então foi meio um passo de fé na certeza do chamado, né? E Deus tem nos abençoado até aqui, abençoou toda a nossa trajetória. Eu fiz o meu seminário trabalhando durante o dia e estudando à noite lá em São Paulo. Então eu entrava no trabalho às 7 horas da manhã e saía de lá, ia direto para o seminário. Foi muito difícil fazer dessa forma, mas era necessário. Eu precisava ali do sustento do meu salário para pagar o aluguel. Me casei logo no começo do seminário. Depois, quando eu me formei, uma convicção que eu sempre tive era dessa dedicação integral ao ministério. Né? Mesmo tendo feito o seminário trabalhando, eu sempre sonhei em me dedicar integralmente, mas comecei o ministério trabalhando como auxiliar em tempo parcial, até que surgiu a oportunidade, né, de uma dedicação em tempo integral. Então, nesse sentido, era muito claro para mim, essa, talvez, organização ministerial, né, de uma dedicação integral para que eu pudesse não ter o meu tempo dividido, né, em relação, como eu fiz no começo. Eu fiquei 3 anos trabalhando na Sabesp, foram 13 anos de Sabesp. Eu fiquei trabalhando na Sabesp, me dedicando parcialmente à igreja, família. Teve um ano, 2009, que eu trabalhava em São José dos Campos na Sabesp, morava em Taubaté, ajudava na sede em Taubaté e cuidava da congregação em Campos do Jordão. Então eu vivia mais nas estradas do que... Enfim. Mas Deus nos conduziu até aqui, pela graça dele. O que eu planejei nesse sentido era de dedicação integral, né? E pensando na minha trajetória já ministerial, assim, há algumas particularidades na vida do pastor, né? É claro que eu vou falar da minha experiência. Então, eu não planejei, por exemplo, sair de Taubaté e ir para São Paulo.
A oportunidade veio, a gente avaliou as circunstâncias, entendeu que talvez fosse um momento, uma oportunidade vinda de Deus, e a gente aceitou o desafio e foi. Na mesma medida, vir para Campinas. Eu não estava planejando vir para Campinas. Veio a oportunidade, a gente entendeu que era uma porta aberta de Deus para a nossa vida. Então, até aqui tem sido assim, né? Deus tem conduzido, a gente tem essa sensibilidade para perceber o agir de Deus, a direção de Deus. Comigo foi assim, essa foi a minha história, essa foi a minha trajetória. Amo o que faço, sou muito grato a Deus pela oportunidade de servi-lo através do ministério, e eu acho que a gente planeja algumas coisas no ministério, nós sonhamos algumas coisas, mas a gente precisa perceber a direção de Deus. E nem sempre aquilo que a gente tem em mente é aquilo que Deus tem planejado para nós. Interrompendo, Edson, perguntas... Não, já ia passar para você mesmo. Ah, então tá bom, ótimo. A Camila pergunta assim, Renata, após o sistema de organização concluído, é necessário a realização de visitas periódicas para manter ordem e até reavaliar o sistema? Quanto tempo que isso pode demorar? Seguinte, quando a gente faz um processo, um sistema, para a pessoa viver esse sistema, né, entender esse sistema, não é do dia para a noite que, nossa, acordei e já deu certo. É claro que vai facilitar, mas sim, nós temos a gente... ai, meu Deus, fugiu a palavra. A gente tem uma continuidade, né, a gente cuida desse cliente, eu sempre comento isso, não só cliente, né, o pessoal que vem me pedir dica na internet, a gente sempre está conversando, porque a gente tem que saber se o sistema deu certo, porque pode ser que o sistema não dê certo, né, é teste. Eu comentei com o André, eu falei assim, olha, no quartinho dos diáconos, olha, vocês vão ter um tempo aí que vocês vão experimentar isso. Se não der certo, a gente muda e tá tudo bem, entendeu? Então, sempre tem. Como personal organizer, eu vou numa casa, então eu fico de 20 a 30 dias, a pessoa experimenta, se precisar a gente retorna, mas geralmente, assim, eu acho que nunca precisei voltar periodicamente para talvez fazer uma outra organização que foi agendada, mas a gente tem vai acompanhando, claro, mas tem aí um período de adaptação, vamos pôr, dependendo qual for, né, o projeto, de 20, 30 dias para a pessoa se situar nesse novo ambiente e ver se deu certo. Se deu certo, vida que segue. Se não deu, aí a gente também vai continuar aí no auxílio e prestando o serviço de organização para realmente a pessoa ver sentido e ver resultado. Uma outra pergunta do Samuel é assim, em minha experiência como administrador, já confrontei com pessoas que não gostam, né, de obedecer ou seguir modelos organizacionais. Minha pergunta, como tratar essa resistência? É aquele negócio, né? A pessoa te contrata, você vai lá, organiza e a pessoa fala assim, não quero seguir isso. Então, como resistir, como tratar essa resistência? Na verdade, assim, para o meu trabalho acontecer, Marçal, a pessoa ela tem que querer, né? Quando a pessoa chega a mim, é porque ou ela está com um problema muito grande, ou ela está com uma demanda grande também e não está conseguindo conciliar tudo. Então, assim, quando uma pessoa entende a necessidade de procurar um profissional, ela está aberta, né? Agora, vamos dizer, está aberta e querendo que dê certo, né? Eu falo assim com propriedade para você, nunca alguém que procurou o meu serviço desistiu do meio do caminho, muito pelo contrário. A pessoa realmente falou assim, meu Deus, por que eu não procurei isso antes? Por que eu não me organizei antes? Quanto tempo eu perdi da minha vida, né? Mas talvez, vamos dizer, se uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa e tem essa resistência aí, sei lá, colocou um sistema, porque ninguém, né, as pessoas não são... Quando o meu serviço, a pessoa quer ter, a pessoa quer se transformar, né? Mas, às vezes, um sistema imposto por uma empresa ou por alguém, por um superior,
é muito da cabeça, a pessoa, eu falo, é virar a chavinha, a pessoa precisa querer, porque se a pessoa não quiser, a pessoa vai viver na bagunça, a pessoa vai viver sem produtividade, a pessoa vai viver reclamando, vai viver procrastinando, então também a organização é uma escolha, né? Então a pessoa tem que escolher se organizar, querer se organizar e querer fazer acontecer, porque senão vai ser... E eu posso falar uma coisa para você, para ele que perguntou, essa pessoa só está perdendo tempo na vida dela, ela está perdendo, né? E isso é triste, mas a gente não pode, infelizmente, a gente não tem o domínio de todo mundo, e isso é fato, hoje eu entendo isso, mas a gente tem que respeitar. Mas quando a pessoa entende o transformar e o poder da organização, ela se entrega e é maravilhoso. Legal. Falamos tanto da sala lá da Junta Diaconal, então tem um depoimento aqui do André e a Marina, que a gente conhece. No sábado fizemos um atendimento com um novo sistema e deu super certo. Então, que legal. Tá validando aí o trabalho da Renata. Amém, amém. Nosso trabalho. Isso. Vamos lá, Edson. Renata, o que era um organizer antes de Marie Kondo? Bom, para quem não conhece, mas ela é bem conhecida aí mundialmente, né? Uma japinha arretada, eu falo, viu? Ai. Ela é uma referência dentro da organização, né? Ela tem um método, tem programa na Netflix, todo mundo sai hoje, vai para o Netflix e vê, todo mundo se organizar aí. Eu entendo, assim, ela é uma referência em processos, com certeza. Tem algumas, a gente estava conversando disso, as culturas, cada país tem a sua cultura, cada lugar tem a sua cultura, ela é do Japão, né? Então lá o pessoal é bem, como a gente estava falando, eles são minimalistas, então às vezes tem pessoas que não gostam um pouco da dobra, da Marie Kondo, mas porque é cultural. Aqui no Brasil talvez seja um pouco diferente, mas eu falo para vocês dessa mulher uma coisa, que assim, eu acho sensacional, e todo mundo pode ver, falo no Netflix que dá para você entender isso que eu vou falar. Ela entende a organização como um ato, ela tem um método de organização, né? Ela entende a organização como um processo de transformação também, né? Ela fala muito do desapego, de você agradecer aquilo que você teve, sempre agradecer, sempre ter um respeito, é cultural, é de lá, né? Você ter um respeito com as coisas da tua casa, você ter um respeito com a tua roupa, então ela evidencia muito isso, eu acho isso incrível, porque às vezes a organização, ela vira uma coisa automática, né? Então, e não é assim, né? A organização, ela pode ser gostosa e ela é transformadora, eu falo toda vez isso, em todos os lugares que eu vou, a organização, ela transforma a pessoa, e a Marie Kondo, ela é a pessoa que fala isso, né, que demonstra isso, porque muitas personagens organizers, Edson, vão na casa e vão, beleza, vou organizar, pá, vai, entendeu? Vou organizar, vou deixar prático, né, mas você também tem que entender essa conversa que a gente tem, né? Por isso que eu me identifico com esse lado da Marie Kondo, que tem sentido tudo isso, né? Tem transformação nisso tudo, né? Não é só um processo, não é só uma coisa automática, não é só uma coisa assim imposta ou colocada, não. É transformação de mente, coração e ambiente. Então, eu acho que, assim, ela consegue transbordar isso, certo? Aí eu já falo um pouquinho, eu coloco um pouco mais no que ela fala. Ela fala muito de agradecer aquilo que você tem e deixar aí aquilo que não faz sentido. E eu sempre costumo falar que quando você dá, quando você descarta, quando você manda embora, quando você dá para alguém, você está abençoando a pessoa. A gente tem esse cunho bíblico, né? A gente entende isso. Então, quando você faz o processo de descarte, que é um dos processos da organização, e quando você dá para alguém,
você está abençoando pessoas. Então, que tenham mais personal organizers com essas visões e que transbordem a organização, que não seja a organização como um processo, que não seja o personal organizer como a pessoa chata da organização, mas que seja a pessoa assim que transforme a vida das pessoas. Então, ela é uma referência para mim em relação a isso. E eu quero também levar isso para as pessoas, né? Que se eu conseguir 1, 2, 3, o máximo de pessoas que eu conseguir, que as pessoas identifiquem isso, o trabalho vai ter valido a pena, sempre. O Renato, organização de prioridades e tempo, esses dois itens, eles brigam entre si? Na verdade, eu acho que eles têm total a ver, né? Não adianta a gente falar de produtividade se você passa horas perdendo tempo em rede social, ou, enfim, em coisas que não são produtivas. Eles estão intrinsecamente assim relacionados, porque se eu sou produtivo, eu vou ter mais tempo. Se eu sou produtivo, eu vou ser mais ágil, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou perder menos tempo na minha casa ou num processo. Então, eles estão relacionados e a pessoa tem que saber gerir isso, né? Identificar, fazer, como o pastor Flávio comentou, né? A gente falou de dicas para devocionais, dia a dia. Eu aplico isso, tudo que o pastor falou, em qualquer coisa da vida, né? Ter um checklist, entender que você precisa de prioridades, que você precisa ser disciplinado, porque aí vai acontecer, no caso do pastor, né, que comentou, uma vida saudável cristã, mas agora falando num todo, a produtividade vai vir, o resultado vai vir, a perca de tempo vai acabar, e o ganho de tempo vai vir, e o sucesso, né? Como também o pastor Carlos comentou, porque isso é uma consequência, né? Então, a produtividade é uma consequência de uma pessoa organizada. Aí tem que querer, tem que se disciplinar para isso, né? Agora já é a nossa última rodada de perguntas. Tem uma palavra difícil aqui, eu vou até pedir para o pastor Carlos Eduardo explicar. Fala aqui de cânon bíblico, né? O cânon bíblico que usamos tem uma organização, pastor? Como é que é isso? Bom, a palavra difícil aí, cânon, né? É o conjunto dos livros que compõem a Bíblia. Então, o cânon, que para nós a tradução mais ao pé da letra seria cânon, ou seja, faz uma linha reta que coloca todos os livros no mesmo sentido, não é? Nós temos duas maneiras de pensar nessa questão da organização do ponto de vista bíblico. Um é o ponto de vista que nós já encontramos, que é, então, a divisão que a gente tem da Escritura em 2 testamentos, o Antigo e o Novo, e cada um deles tendo, então, o seu desdobramento estabelecido de uma forma didática, que se tornaria, então, mais fácil para que as pessoas, então, encontrassem ali os livros. Então, se a gente pensa nos livros do Antigo Testamento, nos 39 que fazem parte do Antigo Testamento, isso aí é aula de escola dominical para quem vem desde pequenininho aprendendo e cantando aquela musiquinha Gênesis, Êxodo, Levítico, não. Então, vai. Mas aí a gente tem os 5 livros do Pentateuco, depois você vai ter os 12 históricos, que vem, então, na sequência. Depois desses históricos, você tem os 5 poéticos. Aí vem o grupo dos profetas menores, que são os 5 profetas, maiores, que são os 5 menores, que são 12, e aí então você encerra o Antigo Testamento. No Novo Testamento, dos 27, e aí então a gente vai Mateus, Marcos, Lucas, João, começa com os 4 evangelhos, o histórico, que é Atos, depois vem as cartas paulinas, são 13 cartas paulinas, depois as cartas gerais, para então depois terminar com o livro de Apocalipse e Revelação. Então, isso é uma maneira de organizar. Isso é uma forma de organizar. E, como a Renata falou, cada um tem uma maneira própria de se fazer isso. Então, muitos, antigamente, preferiram dar uma ordem na Bíblia de maneira didática, que facilitaria o encaixe dos livros agrupados pelo assunto. Agora, essa não é a maneira que outros adotam ou adotariam, porque preferem o texto bíblico de forma cronológica.
tanto do ponto de vista da escrita quanto do evento. Então, são duas coisas combinadas, a escrita e o evento. Então, a ordem dos livros seria bem diferente daquilo que nós temos hoje. Há um exemplar de Bíblia, eu não me lembro qual é a editora que produziu, que ela se chama Bíblia Cronológica. E ela vai encaixando os textos conforme a sequência histórica de cada um deles. Aí, então, me permita gastar mais uns minutinhos aqui, porque daí eu trago a ordem que talvez alguns se interessem em saber. Junto com o livro de Gênesis tem o livro de Jó, porque os eventos são do mesmo período. E aí, então, vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth embutido dentro do período dos Juízes. Ainda que a gente tenha um livro separado, mas a história acontece dentro do período dos Juízes. Aí, 1º e 2º Samuel, que originariamente era um livro só, os Salmos, que são escritos entre o século X e o século V a.C., aí vem 1 Reis, 1 Crônicas e Provérbios, depois vão vir os Cantares de Salomão e Eclesiastes. Aí, depois disso, o 2º livro dos Reis, que originariamente formavam um só, 1º e 2º Reis eram um só, depois 2º Crônicas, que também originariamente eram um só, aí vem Obadias, que é contemporâneo de Elias, que a gente vai encontrar a história de Elias no livro dos Reis. Joel, que tem a mesma idade, mesmo período de nascimento do profeta Eliseu. Aí, então, a gente encontra Jonas, aí Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Sofonias, Jeremias, Lamentações, Abacuque. Aí, então, surge Daniel e Ezequiel. Os 2 livros de Crônicas e Ezequiel se encaixam nesse mesmo período de 2º livro dos Reis. Aí, então, Esdras, Esther, que cronologicamente também faz parte desse tempo de Esdras, Neemias, que tem a mesma idade de Esdras, Ageu e Zacarias, que também são de mesma data de nascimento, e aí Malaquias. Ageu e Malaquias também se encaixam no período de Neemias. Então, por essa ordem, é completamente diferente, ou completamente não, mas boa parte diferente daquilo que nós temos. Mas aí seguiria uma ordem de escrita e uma ordem cronológica. No Novo Testamento, o mesmo problema acontece, porque a gente costumou a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro livro escrito no Novo Testamento é Gálatas, e depois vem Tiago, isso por volta do ano 49. Daí vem 1º e 2º Tessalonicenses, aí começam os escritos de Paulo, né? 1 Coríntios, aí vem o Evangelho de Marcos, já no ano 55, entre 55 e 65, e Romanos. Aí os outros 2 evangelhos, Lucas e Mateus, por volta do ano 60, ou seja, se Jesus morreu por volta do ano 33, 35, aquilo que Mateus e Lucas vão escrever, quase 30 anos depois. Então vem Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Depois disso, 1 Pedro, Atos e 1 Timóteo. Daí vem Tito. Aí a gente já está por volta do ano 65, 66. 2 Timóteo, 2 Pedro e Hebreus. Aí Judas vai entrar no ano de 65 até 80, mais ou menos. Aí é difícil, às vezes, precisar a data. Por fim, os últimos livros do Novo Testamento. O Evangelho de João, as 3 epístolas, entre o ano 85 e 90, e o último, aí sim, Apocalipse, do ano 95 e 96. Então, a sequência cronológica é diferente da sequência didática que nós temos, mas é uma outra maneira de organização. Uma não destrói a outra, uma não queima a outra, mas são maneiras de se analisar a história. Se a gente fosse pensar e ler a Bíblia da forma cronológica, a gente teria dificuldade hoje, porque nós nos acostumamos a ler nessa sequência que nós temos em nossas Bíblias. Mas é formas diferentes de organização. É o mesmo cânon, porque os livros estão compostos ali. Daria para repetir essa explicação que você... Pastor Flávio, os 12 companheiros de Jesus eram organizados, pastor? Era uma organização? Olha, que pergunta, hein? Olha, o Edson, pensando assim, a gente tem ali, por exemplo, alguns eram pescadores, Mateus era coletor de impostos, você tem Simão ali como um zelote, que pertencia a um partido político, vamos dizer assim, até contra o próprio governo, né? Eu penso que eles eram organizados na medida em que eles traziam as experiências de vida até aquele momento. Cada um ali com a sua função, né, cada um com a sua experiência diferente de vida,
Então, talvez nesse sentido, sim, a gente não tem muita informação para afirmar, não, de fato, eles eram organizados. Né? O que a gente sabe é que Jesus chamou 12 homens comuns, né, pessoas diferentes, e foi trabalhando no coração deles para que eles se tornassem os apóstolos, né, assim, a referência ali do Novo Testamento, e a partir deles o evangelho também se espalhasse ali na sequência de Atos. Então, eu penso que, nesse sentido, com as experiências que eles trouxeram, cada um, talvez houvesse um pouco de organização. Mas a maior organização, com certeza, aconteceu dentro do coração deles, né? Jesus ali ensinando eles a serem discípulos, ensinando a serem pescadores de homens, né? Então, há uma mudança muito significativa. Durante o tempo de caminhada com Cristo, a gente pensa ali em aproximadamente 3 anos de ministério. Então, 3 anos que eles seguiram o mestre, aprenderam com o mestre, tiveram seus corações transformados de uma maneira muito intensa, e a partir dali eles foram usados por Deus da maneira como a gente já conhece. Talvez um exemplo... Seu microfone está fechado. O microfone está... Perdão. Judas era o menino da grana, não era? Tesoureiro desviado, né? Você vê que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E aí um chavão, eu sei que a gente tem que tomar cuidado com essas frases prontas, mas eu acho que isso cabe aqui, né? Deus não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? E a história dos 12, né? 12 homens comuns que foram usados de uma maneira tremenda, né? São a nossa referência do Novo Testamento, e com as suas diferenças, mas com certeza muito abençoados. E só um exemplo para já encerrar, talvez o que fique mais evidente é Pedro, né? Pedro, um pescador, ali, um homem rude, que há uma frase que diz que ele não tinha muito filtro, né? Assim, geralmente falava, e depois que ele falava, ele ia processar o que ele disse e avaliar, enfim, né? E quando a gente vai para as epístolas que ele escreveu, né, textos tão profundos, já assim, resultado de um homem mais maduro, já de alguém que teve o seu coração ali trabalhado por Deus, lapidado por Deus, a gente percebe esse processo de transformação, e que tem a ver com essa organização do coração, né, que mais importante do que eles serem organizados nesse sentido, é o processo que Cristo fez no coração deles, organizando toda a vida, apontando para Deus, né? Isso realmente é essencial. Marçal, vamos lá aos nossos últimos internautas, participantes, assistentes, ouvintes. A gente teve várias pessoas que entraram depois, algumas eu até coloquei aí na tela, né, para vocês, então não vou repetir, mas aí tem uma perguntinha aqui que é meio pessoal para a Renata, mas eu vou fazer, porque a pessoa fez essa pergunta, então, assim... Se ela já é casada, não? É. Renata, o Ivan... Então, não, tá tudo bem. Na verdade, não, assim... Não é? Não, calma, pastor. Calma, menino. Eu falo que é assim, meninas aí, esposas, tenham paciência, perseverança, entendeu? Disciplina. Mas, enfim, o Ivan, ele não é, assim... eu falo dele, mas assim, as pessoas não são naturalmente organizadas. Eu acho que são poucas as pessoas que nascem com isso, que gostam disso, enfim. Mas no começo do casamento, ai, coitado, eu sempre falo isso, que, olha,
Nossa, foi um desafio, viu? Mas hoje, e porque eu era aquela coisa, eu gostava de organizar, mas eu não tinha método, né? Eu não tinha a expertise que eu tenho hoje. Então eu era chata, sabe? Eu era aquela chata mesmo, né? Eu era aquela, eu quero tudo perfeito. Ai, gente, né? Graças a Deus que a gente vai amadurecendo, né? E hoje o Ivan, ele virou essa chave. Ele não fala para você que ele é um personal organizer, não é, né? Mas ele entende hoje a organização. Então, às vezes, quando eu estou em projeto, eu vou ser muito sincera para vocês, estou abrindo meu coração. Quando eu estou numa casa de alguém, parece que eu deixo um pouco a minha casa. É uma coisa muito doida. Por isso que eu falo que é além da caixinha a organização. Parece que eu foco tanto no projeto, parece que eu foco tanto na casa que eu deixo algumas coisas aqui. E aí o Ivan pega e fala, ai, Renata, olha aqui, sabe? Então, assim, hoje ele entende a organização, hoje ele fica embaraçado ou não gosta quando vê alguma coisa fora do lugar. Então, eu falo que, assim, de verdade, o Ivan é meu maior exemplo. Eu sempre falei isso para ele, Ivan, para o meu trabalho ser efetivo, para o meu trabalho ser bom, você precisa ser organizado, porque o que eu falo precisa valer na nossa casa, né? Então, eu falo para em casa de ferreiro, o espeto não é de pau. Não é de pau, não. Porque eu falo assim, não vou falar que não temos desafios aqui, né? Não vou falar que não. Mas, nossa, assim, ele se tornou uma pessoa muito... Ele entendeu o fundamento, ele entendeu o propósito. Então, qualquer pessoa pode se organizar. Hoje ele é meu parceiro e ele me ajuda muito, né? E ele identifica quando a casa tá um pouco esquisita, porque quando você entende isso, parece que, ai, nossa, tá alguma coisa esquisita, vamos pôr alguma coisinha no lugar, vamos colocar na casinha na onde mora, porque tá tudo fácil, né? Hoje a gente entende a nossa casa. Então, ele sim, ele é um menino organizado e tá melhorando cada vez mais. Te amo, lindo. Edson, acho que por aqui acabaram pelo menos perguntas, mas tem vários comentários aqui, várias risadas. Depois a Renata vai entrar e vai responder, vai comentar. Um a um. Vou falar tchau aí, Marcelo. Então, eu queria falar tchau, mas voltando a lembrar da nossa querida AEA. Então, aí está o QR Code. Você pode usar agora ou você pode usar depois. Ele fica aqui no nosso... aqui. E eu vou encerrar dando um tchau, mas também lembrando uma coisa que eu conversei com a Renata quando a gente estava fazendo o teste aqui na plataforma, e é um testemunho. Eu trabalhei até 2000 em empresas brasileiras, e depois eu fui para empresas multinacionais. E a primeira multinacional foi uma empresa americana. E essa empresa americana mudou um pouco a minha vida em termos assim de organização. Organização de horário, organização, até hoje a gente fala, alguns comentaram aqui sobre a questão de organização do próprio computador, né, dos ícones, dos arquivos no computador. A Renata faz esse trabalho primorosamente, a gente falou de coisas aqui, mas a Renata pode ajudar você também a organizar essa questão do teu computador, e é fundamental isso, né, porque hoje a gente usa muita coisa digital. Então, o meu testemunho é essa empresa americana, um chefe americano, e isso vem um pouco também na filosofia deles, né, em termos de empresa, em termos de tudo, né, de vida. Então, eu aprendi bastante coisa mesmo. Então, é uma questão cultural, acho que se fosse uma empresa japonesa seria mais ainda, né, mas enfim, espero que nós, brasileiros, com pessoas como a Renata e outros profissionais aí também, possamos, né, organizar melhor as nossas vidas, o nosso país, a nossa cidade e tudo mais. Ok? Renata, para terminar, governanta e organizer é a mesma coisa, não? Olha, eu acho que essa pergunta, na verdade, é uma oportunidade, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não entendem ou não sabem o que é, ou me perguntam. No começo, né? Muita gente, minha família, o que é isso? Mas como assim, né? Uma governanta, ela vai... Vamos ser práticos, assim, né, nessa resposta. Uma governanta, ela vai gerir a casa,
né, da patroa, do patrão, ela vai gerir os funcionários, vai gerir a limpeza, ela vai gerenciar ali, ok. O personal organizer, ele é um personal especializado em criar sistemas organizados, né? Muitas vezes, quando eu vou na casa de alguém e tem governantas, tem funcionários trabalhando, a partir do momento que eu fiz o trabalho braçal, né, criei um sistema organizado, eu treino essas pessoas, porque elas vão estar ali na casa, como também eu treino o dono da casa, mas a governanta, ela vai cuidar da casa, né, ela vai cuidar desse ponto específico. O personal organizer, ele é um especialista em organização, mas não apenas da casa, né, a gente vai poder atuar em casa, em empresa, em organização de documento, em organização... Aí é vasto, né? Então, o personal organizer, ele cria sistemas e a governanta vai gerenciar, talvez, um sistema feito por um personal organizer. Então, as coisas realmente são diferentes, né? E é legal ter esse papo, né? Porque para a gente também sempre deixar claro, porque gera dúvida nas pessoas, né? Mas cada profissional no teu trabalho e os nossos trabalhos se interligam, claro, né? Que mais e mais governantas tenham visões organizadas, porque aí vai ser sucesso total. Renata, muito obrigado, viu, por sua participação. Eu sei que você já está rica, mas fala aí a sua página. Coitada. Não, gente, na verdade, assim, eu vou pedir para todo mundo, eu sempre peço ajuda. Na verdade, essa página ela é nova, eu perdi a minha página antiga, eu fui hackeada. Então, nós tivemos um recomeço aí faz 1 mês e meio, faz bem pouquinho tempo. Mas tenho pessoas aqui, o pessoal da igreja também foi sensacional. Aí que a gente fala que quando a gente tem amigos, quando a gente tem pessoas queridas na caminhada, é tudo mais fácil. Então, eu preciso sim, eu quero recuperar aquilo que a gente perdeu, mas também tá tudo bem. Então, acessem o Instagram, acessem o Facebook, logo, logo a gente vai começar aqui no YouTube também. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, falem para o pessoal que é bagunçado, sabe? Indica, e isso vai ser muito especial. E contem comigo também, porque eu amo bater papo. Pode perguntar que a gente fala... Nossa, eu amo falar de organização, seja para quem for. Então, acessem lá, é andretta.organizer agora. Agora mudou um pouquinho, acrescentamos um pontinho. Beleza. Pastor Flávio, boa noite. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Edson. Boa noite, equipe. Boa noite, Renata. Que papo legal, muito bom. Eu confesso que o tema organização assim se tornou mais especial a partir do seu trabalho, acompanhando você nas redes sociais. As dicas que você dá são muito legais mesmo, e a gente começa a prestar mais atenção na nossa bagunça para ver aquilo que a gente consegue melhorar. Vocês falaram bastante aí da sala da junta, o trabalho que ela fez na sala da junta diaconal foi excepcional. Parabéns, Deus abençoe a todos e vamos nos organizar mais. É um desafio. Pastor Carlos Eduardo também se despede e ora por todos nós, pastor, por favor. Ok. Mais uma vez agradecendo a menina Renata, aos meninos que estão aqui, aos meninos e meninas que nos veem hoje no programa, porque a gente sempre faz isso pensando em todos os meninos e meninas que estão aqui acompanhando com a gente e fazendo o trabalho realizado. Eu gosto de muita organização. Eu acho que eu sou organizado. Quem fica perto de mim acha que percebe isso. Não é? Talvez tenha aprendido da minha mãe. Minha mãe também gosta de organização. Provavelmente os presentes de Natal já estão, né, sendo comprados, né? De tão organizado que é. Até hoje eu estava dizendo para uma pessoa, eu acho que eu sou tão organizado que logo que eu perco 2, 3 quilos eu encontro rápido. Né? Isso é organização. Né? Mas é muito bom estar com a gente aqui. Terça-feira que vem voltaremos com um outro tema também importante para a vida da nossa igreja, e não apenas da nossa igreja, mas de quem participa aqui. Não é? Pensando na vida comunitária, como é que nós podemos aproveitar melhor da experiência comunitária nos cultos e em outros lugares também. Podemos orar, então? Sim. Ok, vamos lá.
Senhor, nós te damos graças porque o Senhor nos dá a alegria de poder ver pessoas que se especializam em determinadas áreas e nisso ensinam com a sua experiência a nos organizarmos também nossa vida, em vários sentidos, do aspecto profissional, financeiro, mas também o nosso coração, a nossa fé, a nossa alma. Quando nós lembramos das expressões bíblicas, há um instante em que, no livro do profeta Amós, o Senhor requer que o povo esteja ali preparado, e era, então, o desafio para que todos estivessem preparados para se encontrarem com o Senhor. Em outras palavras, estava sendo dito: organizem o seu coração, organizem a sua vida, organizem as suas coisas, Deus haverá de pedir conta de cada uma delas. E assim, então, nós nos colocamos diante de Ti, querendo que, de fato, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, estejamos tratando como bons mordomos, de uma forma ordeira, para que o Senhor se agrade daquilo que tem nos concedido e possamos devolver ao Senhor com alegria, com muita gratidão no nosso coração. Abençoa cada um que participa conosco hoje. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Renata. Obrigado, Marçal, Pastor Flávio, Pastor Carlos Eduardo, você que está nos acompanhando em qualquer parte do mundo. Na terça-feira que vem estaremos de volta às 8 da noite. Se você... tem a canequinha aqui, tem que mostrar a caneca. Se você puder, fique em casa. Se a sua casa estiver bagunçada, chame a Renata, use álcool gel, lave as mãos e até semana que vem. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Deus abençoe a todos. Abraço.